quais os 10 sinais mais comuns de falta de vitamina B12. Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem? Sou Victor Wolff, iridologista, e esse canal é para ajudar na sua saúde. Bom pessoal, como a maioria de vocês já deve saber, a vitamina B12 é a vitamina mais importante do complexo B e também uma das vitaminas mais importantes para o corpo humano, tá? Agora, por que isso? Porque a vitamina B12 ela é essencial para o bom funcionamento de todo o nosso sistema nervoso, tá? Principalmente sistema nervoso central e o nosso cérebro, ok? Quando a vitamina B12 não é entregue em níveis ótimos, né, no seu corpo, então diversos sinais aparecem, inclusive os 10 mais comuns que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo, tá? E lembrando já para vocês que é muito importante manter a vitamina B12 em níveis ótimos no sangue, ok? Isso se mede facilmente fazendo um exame de sangue e ela tem que ficar então entre 900 e 1000 no seu exame de sangue, tá bom? Esses são os níveis ótimos. Abaixo disso o corpo já começa a ter prejuízo e se for muito abaixo disso, então os prejuízos já ficam bem maiores e também a tendência, né, dos sinais é serem cada vez mais expressivos também. Então agora vamos falar quais são os 10 sinais mais comuns, né, que as pessoas apresentam quando estão com falta de vitamina B12, tá? Quando estão com deficiência de vitamina B12. Então, o primeiro deles é a falta de memória. Se você de repente começa a perceber que a sua memória está falhando, já não é mais a mesma, às vezes você esquece, por exemplo, uma palavra, um número, você não consegue se lembrar disso, isso pode ser um indicativo aí de problemas de deficiência de vitamina B12, tá? Ela afeta diretamente o funcionamento do cérebro e, portanto, a sua cognição, a sua capacidade de raciocínio, de concentração, ok? De aprendizado. E o sinal, esse é o clássico, assim, o que as pessoas mais percebem é a falta de memória, tá? Então, esse é o nosso número 1. E junto com ele já coloquei também a falta de concentração, de atenção, ok? Dificuldade de aprendizado que pode vir junto. Um segundo mais comum é a insônia, ou seja, começa a apresentar problemas para dormir, tá? Seja para pegar no sono, seja para se manter dormindo a noite inteira, ou seja para realmente conseguir ter um sono profundo, reparador aí ao longo de toda a noite. Então a insônia é muito comum, tá? Para as pessoas que têm deficiência de B12. Um terceiro fator muito importante é aftas na boca, tá? A pessoa começa a apresentar aquelas aftas, feridinhas, tá? Por dentro da boca. Isso também é um indicativo que pode ser por falta de B12, tá? Lembrando que todos esses sinais, eles te mostram, né, a possibilidade, né? Se você tiver um ou mais desses sinais, você pode ter falta de B12. O número 4 é formigamentos e dormências pelo corpo, por exemplo, nas mãos, nos pés, nos braços, tá? O corpo começa a ficar com uma dormência, uma sensação ruim, ou formigamentos, tá? Por quê? Porque a falta de B12 faz o sistema nervoso não funcionar corretamente, ok? Um outro ponto, número 5, que a gente pode colocar é a falta de sensibilidade também. Tá? A pessoa começa a perder um pouco da sensibilidade pelo corpo. Também um problema neurológico, tá? Tremedeiras também é muito comum, pessoal. Esse é, por exemplo, a pessoa começa uma tremedeira nas mãos, principalmente. Então a pessoa não consegue deixar a mão paradinha assim, que nem eu estou mostrando para vocês, ó. Tá vendo? A mão não está tremendo. As pessoas começam a dar algum tremeliquezinho, tá? Isso pode ser por causa de falta de B12, tá? Número 7 seria zumbido nos ouvidos, também pode ser por falta de B12. Número 8, também muito comum, tá? Quando a B12 vai caindo lá para 200, 250, dali para baixo é muito comum as pessoas apresentarem anemia, ok? Ou seja, vão caindo, né, as hemácias, os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Começa a ir reduzindo conforme a B12 vai caindo. Por quê? Porque para formar as hemácias é preciso B12, ok? Tanto para elas se formarem na quantidade adequada, quanto no formato e com as características adequadas, tá? Para funcionarem bem. Então, esse é um sintoma muito clássico aí, a anemia, por falta de B12, tá? E a pessoa, quando tem anemia, por falta de B12, também pode apresentar, por exemplo, fraqueza, taquicardia, porque o coração tenta
bombear mais sangue para compensar isso, tá? Um nono item que a gente pode colocar aqui é a depressão. Sim, se a sua B12 estiver muito baixa, por exemplo, abaixo de 200, a pessoa já pode começar a apresentar quadros depressivos somente ou principalmente por essa falta de B12, de tão importante que ela é para o bom funcionamento de todo o corpo, tá? Principalmente para o bom funcionamento cerebral. É claro que, conforme eu falei, níveis ótimos é entre 900 e 1000 medidos no seu sangue. Então, a pessoa que tem 500 já vai estar faltando, tá? O corpo já vai estar perdendo saúde, desempenho. Mas, se chegar muito baixo, então os sintomas ficam mais graves ainda. E um 10º item que a gente pode colocar é a tendência a ter uma instabilidade psicológica maior, tá? Então, por exemplo, a pessoa ficar com mais ansiedade, transtornos, né, psicológicos, toque, essas questões assim, ataques de pânico, tudo isso fica mais suscetível naquela pessoa que tem aí uma falta, então uma deficiência de B12. Então, pessoal, se você tem um ou mais desses sintomas, se você está apresentando um ou mais desses sinais, vale muito a pena você ir fazer o seu exame de sangue e investigar se não é por falta de B12 e, obviamente, daí procurar um profissional que possa te orientar através de uma consulta, ok? Mas, geralmente, abaixo de 300 as pessoas costumam já ter sintomas, abaixo de 200 mais ainda e abaixo de 100, então, aí fica bem mais complicado, tá? E é muito comum, pessoal, hoje em dia a gente encontrar pessoas aí com B12 abaixo de 500, abaixo de 300, cada vez mais comum isso tem se tornado. Inclusive, nós vamos falar agora um pouco sobre as principais causas do porquê que as pessoas têm pouca B12, né? Então, um ponto mais importante, né, geralmente um dos que mais influencia, é a capacidade de digestão do seu estômago, a falta de ácido clorídrico, porque para a comida ser muito bem digerida no seu estômago, ele precisa concentrar muita acidez, tá? E então digerir muito bem as carnes, principalmente carne vermelha, que é a principal fonte de B12, tá? Que a gente tem. É possível conseguir por outros alimentos? Sim, é possível, mas principalmente se você tiver uma boa flora intestinal, porque a B12 ela vai ser, vamos dizer assim, criada praticamente ali no seu intestino, tá? Ela vai ser disponibilizada para ser absorvida no seu intestino a partir de outros alimentos que você come, se você tiver uma flora intestinal muito positiva, muito equilibrada, tá? Fora isso, então, depende muito da absorção aí das carnes. Então, manter o estômago muito bem equilibrado, com uma boa digestão, é muito importante. E a gente sabe que com o passar da idade, né, vai piorando o processo digestivo, principalmente nas pessoas acima de 60 anos, então cai bastante a capacidade de digestão ali do estômago e a B12 vai caindo junto, tá? Então, é mais importante para essas pessoas checarem seus níveis, né, e repor se for o caso. Uma outra coisa que a gente pode falar são os vegetarianos ou os veganos que não vão comer essas carnes. E aí eles precisam avaliar se pela dieta normal deles, enfim, e com a flora intestinal que eles têm, eles estão conseguindo atingir níveis ótimos ali de B12, caso contrário, precisa também procurar uma reposição, tá? Então, os vegetarianos e veganos precisam checar e monitorar isso para não ficarem defasados sem saber. Uma outra coisa que é muito comum, que tem diminuído a capacidade das pessoas de absorver vitamina B12, é a sensibilidade ao glúten, tá? Ou seja, a inflamação que ocorre no intestino devido ao glúten, e a gente pode colocar nessa conta também o leite tradicional lá da vaca confinada, o açúcar, produtos industrializados, tá? Todos eles minam lá as paredes do intestino e acabam inflamando seu intestino e piorando a capacidade de absorção de B12. Um outro ponto que reduz a absorção de B12 é quem fez cirurgias, né, gastrointestinais, por exemplo, cirurgia bariátrica, aí a pessoa vai ter que fazer uma reposição e monitorar os níveis no sangue. Uma outra questão que reduz, tá, os níveis de B12 é o uso de certos remédios, principalmente o uso prolongado, por exemplo, antiácidos, anticoncepcional e remédio para diabetes. Além disso, pessoal, também tem o alcoolismo, né? A pessoa que ingere muito álcool também acaba baixando os níveis de B12. E pessoas que têm rotina muito estressante, são muito ansiosas, acabam consumindo mais B12. Lembrando que a B12 é necessária para equilibrar, né, o sistema nervoso. Então, como essas pessoas ansiosas elas sobrecarregam esse sistema,
acabam necessitando, né, de mais B12, porque acabam consumindo mais B12. E se você quiser saber mais informações sobre como melhorar, né, como suplementar seus níveis de B12, eu sugiro que você veja o vídeo, né, que está aí na sua tela, que é um vídeo que nós falamos mais sobre isso. Lembrando que aqui todas as informações do canal, né, são a título apenas de informar você, para que você saiba que isso existe, mas que todo o tratamento de saúde é muito importante que seja feito passando por uma consulta com um profissional de saúde da sua confiança, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.